Com relação à primeira Constituição, é publicada em setembro, né, promulgada em setembro de 1791, existem sim alguns avanços, e eu não sei por que essa monarquia está com acento, eu não sei por que o meu Google está corrigindo monarquias com I normal para monarquia com acento, deve ser outra língua, não é possível, mas enfim, já peço perdão pelo vacilo. Essa primeira Constituição demonstra sim alguns avanços, mas também não é uma radicalização total, tá? O fato de ter uma monarquia já mostra isso. Então, você tem ainda essa lógica da monarquia atrelada ao rei. Então, em 1791, nós temos uma monarquia constitucional, cargos por aptidão, então não é mais por uma questão de você nasceu para aquilo, tanto que o exército francês acaba virando por mérito, né? Que antes não era. Julgamentos sem distinção, então não vai ter julgamentos específicos para a nobreza, como eu comentei. Liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade religiosa, garantia da propriedade privada, o voto censitário, demonstrando aí, né, que essa estrutura é sim ainda muito limitada nesse sentido, que você está limitando o voto para quem tem renda. E o rei vai jurar essa Constituição, essa primeira Constituição francesa de setembro de 1791. Bom, com a monarquia constitucional, se instala uma tensão, várias tensões, né? As tensões, elas não acabam. E aí eu vou explicar algumas delas, né? Não tem como explicar todas, porque como eu disse, são várias revoluções, mas explicar para vocês entenderem justamente, para vocês conseguirem compreender esse processo revolucionário. Primeiro, tem uma insatisfação do alto clero, da alta nobreza, da aristocracia e do próprio rei com essa quebra de estrutura. Isso é fato, né? Quem tem os privilégios não quer perder os privilégios, né? Fica aí essa dica. Então já tem essa insatisfação. Tem insatisfação interna porque a crise econômica, a desvalorização da moeda, isso não mudou. Então você tem ainda vários problemas, várias tensões. E tem a questão externa, que aqui eu coloquei como tentativa de invasão do território francês, mas é mais uma inquietação de territórios externos com relação à França. E isso vai gerar guerra, tá? Contra-revolucionários e forças externas conservadoras vão lutar contra os revolucionários. Fica uma batalha conhecida como Batalha de Valmy, mas não só isso. Existe também uma declaração de guerra na França. A França declara guerra a esses outros países, né, próximos. Então, a Áustria, a Rússia e a Inglaterra entra depois. E aí, muito também pela tentativa de levar e consolidar essa revolução para fora, ok? Então, nós temos questões internas e questões externas acontecendo. Então, essa primeira Constituição, primeiro que não vai durar muito tempo e segundo que vai causar inúmeros conflitos, como já estavam acontecendo. Nós temos uma nova invasão em agosto de 1792, que é a invasão do Palácio das Tulherias. É uma mistura dessa insatisfação com desconfianças da traição da família real, o que de fato vai acontecer. Porque lembra que eu disse que a monarquia, né, a família real, a corte, a alta nobreza, o alto clero não estão nada satisfeitos com essa Constituição. Então, você tem essa desconfiança. E aí, você tem, não só isso, mas eu acho que eu não coloquei aqui, a tentativa de fuga do rei, né? E isso vai gerar inúmeros problemas, incluindo essa invasão do Palácio das Tulherias, que é onde a família real estava. Bom, com o fim da monarquia, justamente por essa fuga, por essa lógica, tem o fim da monarquia e início da radicalização da revolução com a proclamação de uma república. Então, como eu disse, essa Constituição, essa primeira Constituição não tem uma duração muito grande, né? Por isso.
E aí se instala a Convenção Nacional. Deixa eu explicar uma coisa para você que está assistindo. Quando você vê a Convenção Nacional, você liga à lógica republicana, tá? É como se chama a lógica republicana na França nesse momento. E aí se cria uma assembleia, e nessa assembleia é que a gente tem aí os grupos se formando, né? Da direita, da esquerda, que na verdade, gente, não tem uma lógica tão linear também, como eu estava falando no início da aula, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Girondinos, o grupo girondino, o nome girondino, ele surge só depois, com estudos, com historiadores, entende? Então, não é uma lógica que existia na Revolução. Jacobinos, sim, mas girondinos, não. Mas sim existia esse grupo, né? Que sentava à direita, que sentava à esquerda. O que sentava à direita era contra a execução do rei, o que sentava à esquerda era a favor da execução do rei. Você tinha o centro, né? Planície, pântano. Então, assim, jacobinos à esquerda, girondinos à direita e tem o centro, ok? Então, é criado nessa Assembleia de Deputados, a princípio, os girondinos, eles vão ter mais destaque nessa Assembleia, eles vão ter mais representação nessa Assembleia. E aí se cria um Comitê de Segurança Geral e de Vigilância para conter a oposição, os contra-revolucionários franceses. Não só isso, mas se começa a ganhar guerras, ganhar batalhas dessa guerra externa, vitórias do exército francês que vão dar autoestima para essa Convenção Nacional. E aí aumenta os simpatizantes dessa revolução. Existem documentos de traição do rei justamente por essa tentativa de fuga. E aí, como eu disse, existe aí um lado querendo a execução do rei, dando argumentos de que caso não executem o rei, mesmo com essa tentativa de fuga, de traição, isso seria ruim para a revolução, isso não daria, digamos, uma moral para a revolução, pelo contrário, desacreditaria a revolução. E os girondinos, que, né, a direita, falavam que não era para executar o rei, porque isso ia dar mais força para os monarquistas. Eles teriam argumentos de que a revolução era violenta, entre outras coisas. Só que, de fato, o rei é executado em janeiro de 1793. Não só o rei, a Maria Antonieta também é executada, né, a rainha. E isso dá mais força para os jacobinos. Não só isso, mas os girondinos serem omissos a muitas questões populares, né? Dá força para os jacobinos. E aí nós temos, né, o chamado período do terror, que a gente vai discutir mais sobre isso, que tem muitos mitos sobre o período do terror, né? Sobre essas milhares de execuções e guilhotina e aquela coisa toda, a gente vai discutir sobre isso. Aqui, né, nós temos a execução do rei, que de fato vai acontecer em 1793. E aí a gente vai discutir agora o período chamado de jacobino ou o período do terror.